Amém. Nós estamos numa série chamada Sonho Meu, e nós estamos falando sobre sonhos. Nós estamos falando como Deus fala conosco através de sonhos e como Deus nos dá sonhos. Quantos de vocês já participaram de algumas das nossas mensagens nessa série Sonho Meu? Tá, todo mundo praticamente. Hoje nós estamos entrando no na quarta mensagem, é a nossa última mensagem dessa série, e é a primeira mensagem que nós falamos sobre sonhos. Nós falamos sobre o sonho de Jacó, e logo na sequência nós falamos sobre o sonho de quem? Fala comigo, José. Quem estava aqui semana passada? A gente falou sobre o sonho de quem? Salomão. E hoje nós vamos falar sobre o sonho de Pedro. Fala comigo, sonho de Pedro. Esse é o nosso título da mensagem. Eu queria que você já abrisse comigo aí em Atos 10. Atos 10, versículo 1. Eu já vou entrar já direto no texto. Havia lá em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião do regimento conhecido como italiano, e ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Cornélio dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, quantos de vocês ficariam com medo se aparecesse um anjo no teu quarto, na tua cozinha, e falasse o teu nome? Certo? Então faz sentido ele ficar atemorizado. Então imagina, o Cornélio estava lá e um dia ele estava orando, de repente aparece um anjo e fala: Cornélio. E daí ele fica atemorizado e pergunta: que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Que é que subiu como uma oferta memorial diante de Deus? Fala comigo, as orações e a generosidade. As tuas orações e generosidade são coisas que Deus recebe como oferta memorial diante dele. Versículo 5, Deus continua falando, o anjo: agora mande alguns homens a Jope, que é uma cidade, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então Cornélio, ele é um cara que ele tem uma família, e a família dele é temente a Deus. E Cornélio é o sacerdote do seu lar. Ele lidera a sua família em oração, ele lidera por exemplo. Ele não lidera apenas de palavras, ele vive aquilo que ele prega. E ele é um cara generoso. E o Senhor fala assim: Cornélio, eu vi a tua generosidade. E Cornélio, eu também tenho escutado as suas orações. E elas subiram para mim como um incenso. E eu recebo as tuas orações. E eu recebo a tua oferta de generosidade. E ele fala assim: e por isso eu estou aparecendo para você. É basicamente isso. A tua oração está sendo respondida agora, nesse formato de um anjo. E ele fala assim: você tem orado tanto, e agora eu vou te dar um direcionamento. Você vai pegar os teus homens, os teus servos, aqueles funcionários teus, os teus soldados. Lembre-se que Cornélio era um líder militar. Fala assim: pega pessoas do teu batalhão, teus homens, e envia para a cidade de Jope. E a cidade de Jope, ela tinha uma distância de 2 dias da cidade de Cesareia. Então, esses homens teriam que fazer uma caminhada bem comprida até chegar lá em Jope. E quando eles chegassem lá em Jope, eles procurariam a casa de Simão, que fica perto do mar. Simão, o curtidor, aquele cara que curte couro, que colore couro. Então, eles foram, a instrução é: lá naquela casa desse homem, você vai encontrar o apóstolo Pedro. Na época, eles se chamariam de só Simão ou Pedro. E então a instrução é: vai e encontra esse homem. Não tinha mais outra instrução, é só vai lá e encontra esse homem. Agora, eu queria que você entendesse que simultaneamente Deus está trabalhando também do outro lado da perspectiva. Olha só o que acontece no versículo 9. E no dia seguinte, lembre-se que então 2 horas de viagem. Então esses homens já estão a caminho, ou melhor, 2 dias de viagem, eles já estão a caminho. No dia seguinte, simultaneamente, Deus está preparando os 2 lados. Por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, os homens se aproximavam da cidade. Pedro, sabendo de nada, subiu ao terraço para orar. Ele, tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase.
Pedro, ele tem algumas traduções diz uma transe, ou um êxtase, ou uma visão aberta. Ele não tem necessariamente um sonho, mesmo a nossa mensagem sendo chamada de o sonho de Pedro, mas ele tem uma visão, ele é tomado por algo sobrenatural. E eu queria simplesmente dizer que Pedro teve uma visitação sobrenatural. E na mesma categoria de visitações sobrenaturais, os teus sonhos que você recebe de Deus é uma visitação sobrenatural. Agora, uma coisa também que é interessante você ver é que muitas vezes na palavra, quando Deus fala sobre sonhos, Ele sempre põe visões junto. Se você for ler, fazer uma pesquisa, um estudo da Bíblia, você vai ver que muitas vezes Deus fala sonhos e visões. Visões e sonhos. Existe uma relação entre sonhos e visões. E olha só o que continua falando o texto. Pedro, tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase, versículo 11. E nesse êxtase ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo nesse lençol toda espécie de quadrúpedes, animais, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Em outras palavras, isso acontece 3 vezes e mostra que Pedro não entendeu logo de cara o que aconteceu. Então é como se ele tivesse nesse êxtase, essa visão, ele tá tendo essa experiência, essa visitação sobrenatural. Desce então esse lençol com esses animais, e Deus fala para ele: levanta, Pedro, mata esses animais e come. E Pedro fala: jamais, Senhor, nunca comeria uma coisa impura, nunca comi, não é agora que eu vou começar. E Deus fala para ele: não chame impuro algo que eu purifiquei. E daí o lençol sobe. E Pedro talvez ele fica perplexo, ele não entende nada, e Deus fala assim: tá bom, vou te dar uma outra chance. Desce de novo o lençol. Pedro, levanta, mata e come. Nunca, Senhor, nunca comi algo impuro e não é agora que eu vou começar. E Deus fala: não chame algo impuro quando eu já purifiquei. Pedro vê aquele lençol desaparecer, ele continua perplexo, ele não está entendendo nada. Deus fala: tá bom, vamos lá, terceira vez, vamos lá. E ele mostra aquilo de novo. A Bíblia fala que aconteceu esse diálogo, essa experiência 3 vezes. E daí na terceira vez ele some por vez. E olha só o que a Bíblia diz aí, versículo 17: enquanto Pedro estava refletindo no significado dessa visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram e bateram na porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. E Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. E no outro dia chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava com seus parentes e os amigos mais íntimos que tinha convidado. Então, o que está acontecendo aqui é que Cornélio é um gentil, ele não é um judeu. Ele é um homem que é um cidadão romano, ele é um líder militar no exército romano, e ele é um homem que ele acredita em Cristo. E ele clama por Deus, ele ora, e ele tem um estilo de vida de um discípulo de Jesus. Agora, o que você tem que entender é que mais ou menos em Atos 10, a igreja de Jesus Cristo tem mais ou menos 10 anos de idade. E até esse ponto ela é 100% judia. Não existe pessoas que são parte da igreja de Jesus, até esses 10 anos de idade da igreja, que não são judeus. É completamente judeu a igreja de Jesus. E chega nesse momento, então, Pedro tem essa visitação, e Deus está falando com ele, através dessa visão, esse sonho, esse êxtase que ele tem. Deus está falando com ele: não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Em outras palavras, Deus está falando para ele. Pedro não entende, depois de 3 vezes ele está lá perplexo, versículo 17 do capítulo 10, ele está perplexo, bate a porta, são os homens de Cornélio, e daí ele começa a entender: Deus enviou esses homens para cá, e ele começa a entender, o que Deus está falando é que o evangelho tem que ir para os gentios, não só para os judeus, mas para os gentios, e nós judeus pensamos que os gentios são impuros.
Era contra a lei Pedro sair de onde ele estava. A primeira quebra da lei era se ele chamasse esses gentios para dentro da sua casa. Lá ele já estaria quebrando a lei. Ele quebra a lei e eles ficam hospedados uma noite. O dia seguinte eles amanhecem e Pedro fala assim: eu vou com vocês então. Já que Deus te enviou, eu volto com vocês para Cornélio, já que Deus quer que eu vá com esse homem. E quando ele começa a andar essa caminhada de dois dias, ele já está quebrando a lei dos judeus. Mas ele entendeu, Deus já purificou isso. Nós estamos entrando numa outra dispensação. Talvez ele não usava esses termos teológicos, mas ele estava entendendo. Agora Deus já purificou algo que eu considerava ser impuro. Agora, essa aí é a história da visão de Pedro, do êxtase de Pedro. E talvez você já escutou isso aí diversas vezes. Talvez é a tua primeira vez que você está escutando essa história. Mas independente disso, eu creio que Deus tem algumas verdades para nós nessa experiência toda. E hoje eu queria... Anota 3 pontos. Vamos lá. Primeiro ponto é que o sonho de Deus para a tua vida, fala comigo, o sonho de Deus para a minha vida é a resposta de oração de alguém. Bizarro. Está descendo um lençol, imagina você entrando nessa visão, você com os olhos abertos, visão aberta, um lençol desce na frente do teu terraço, da tua casa, está na tua cobertura e desce aquele lençol e você vê animais de todos os tipos, todos os animais que os judeus nunca poderiam comer. E Deus fala, você escuta uma voz lá do céu, mata e come. E isso acontece 3 vezes. Que coisa bizarra. Versículo 17 fala que ele ficou refletindo, ele estava perplexo, ele estava talvez sentado pensando, o que acabou de acontecer comigo? Enquanto ele está pensando, a porta bate. Ele não sabia, até o momento que a porta bate, aqueles homens entram para dentro da casa dele, ou da casa do seu hóspede, do seu anfitrião, ele não sabia que ele estava tendo uma resposta da oração de alguém. Em outras palavras, aquilo que Deus vai te dar como sonho dele, para que você venha executar, para que você venha realizar o sonho que você tem que viver, provavelmente, eu diria quase 100% das vezes, é a resposta de oração de alguém. Para pensar, aquilo que Deus pôs na tua mão é a resposta de oração de alguém. Você sonha por algo que alguém está clamando, orando, Deus, por favor, eu preciso, Deus, por favor. Manda alguém, Deus, por favor, eu preciso de algo. E Deus põe um sonho dentro do teu coração que vai responder o pedido de oração de alguém. Quer um outro exemplo? Ananias, capítulo 9 de Atos, um capítulo para trás. Olha só comigo, versículo 10, diz assim, lá, é só um capítulo para trás, Atos 9, diz assim que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ananias era o quê? O que Ananias era? Um discípulo, fala comigo, discípulo. Ele não era um pastor, ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, ele era simplesmente um discípulo. Ele era um cara que seguia Jesus. Ananias era um cara que tinha um coração sincero por Jesus. O Senhor o chamou numa visão e falou, Ananias, eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo. O que está falando agora na tua Bíblia? Ele está o quê? Quem estava orando? Saulo. Saulo de Tarso estava orando. Olha só que continua. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Agora, se você não sabe o que está acontecendo aqui, um pouco de pano de fundo, Paulo, ou melhor, Saulo ainda, ele é um perseguidor, um dos maiores perseguidores dos cristãos naquela época. A igreja de Cristo já tem alguns anos e ela já está começando a trazer um pouco de revolta aos judeus, um pouco não, bastante revolta, ao ponto que os judeus, os da lei, eles estão falando assim, a gente tem que matar esses cristãos estão banalizando tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que os nossos pais, Moisés, Abraão, tudo aquilo que eles construíram, eles estão destruindo. Então eles passam a matar os cristãos, e cristãos estão sendo mortos como os mártires. E naquele momento, Paulo, ou Saulo ainda, ele é um dos líderes dessa matança, desse genocídio. E ele está chegando a Damasco, ele sabe que lá tem cristãos lá, e ele vai matar, ele tem a autoridade, a documentação do Sinério que dá para ele a autoridade de fazer isso. E naquela estrada, uma luz vem, derruba ele do cavalo, e Paulo se converte. Deus aparece para Paulo e fala, porque você está me perseguindo? E ele tem um encontro com Jesus, e do encontro de Jesus ele se levanta, ele está cego. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, e estava cego. Ele estava lá hospedado nessa casa.
E a única coisa que ele fazia, ele estava orando. Ele teve uma conversão, ele entendeu, eu estou perseguindo a pessoa errada. Eu quero ter um encontro com Jesus, eu preciso de Jesus agora. E ele começa a entender, eu estava perseguindo a verdade. E ele começa a orar. Agora, Ananias, que não tem nada a ver com isso, ele recebe uma visitação angelical, e o anjo fala para ele: vai lá para a casa de Judas, procura um homem chamado Saulo, ora por ele, porque ele está cego, e se você impuser a mão sobre ele, ele vai ver. Por quê? Porque o sonho de Ananias era a resposta de oração de quem? De Saulo. Sabe, aquilo que Deus põe no teu coração como um sonho, eu te garanto, é a resposta da oração de alguém. Há uns tempos atrás a gente estava conversando sobre o propósito do favor. Qual é o propósito das bênçãos? Qual é o propósito da graça? Se você for parar para pensar, muitas vezes a gente pode ficar com uma visão tão míope da bondade de Deus. E a nossa visão míope da bondade de Deus é que Deus é tão bom e Ele quer me abençoar com coisas boas nessa terra. Isso é verdade? É verdade. É toda a verdade? Não é toda a verdade. Isso é uma verdade parcial. Deus é bom, Ele quer te abençoar com coisas boas. Algumas vezes você vai ter coisas boas nessa terra, outras vezes por conta de circunstâncias de você viver no mundo falido, você não vai ter coisas boas nessa terra. Mas isso não quer dizer, não é uma relação direta a tua posição de santificado ou não santificado, ou dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. Os que pregam isso estão pregando um evangelho deturpado. Mas é verdade sim que Deus é bom e Ele quer te abençoar com coisas boas. Mas muito mais verdade do que isso é que Deus é bom e Ele quer te abençoar com coisas boas, não por você apenas, mas muito mais pelas pessoas que te cercam. Deus é bom porque Ele olha para você como um mordomo bom e fiel. E Ele fala assim: eu consigo ver em você fidelidade nas coisas pequenas, então eu vou dar para você graça. E muitas vezes quando você recebe uma graça de Deus, sabe, outro dia eu estava conversando faz tempo na verdade, já com um jovem que é um amigo meu desde a época da adolescência, e ele começou a entrar numa temporada na vida dele, onde Deus começou a prosperar muito seus negócios. Foram mais ou menos 2 anos onde deu uma crescente muito íngreme na vida dele, e ele além dele estar muito feliz, porque todo mundo estaria feliz se isso acontecesse com você, ele vinha conversar comigo, ele estava com um questionamento na mente dele. Ele falou assim: por que eu? Eu não fiz nada de especial do que eu já fazia antes, e de repente parece que eu entrei nessa janela, e simplesmente essa janela está escancarada, e as bênçãos de Deus não param de chover sobre a minha horta. O que está acontecendo comigo? E foi um processo que eu comecei a conversar com ele, eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor abençoa certas pessoas da maneira como o Senhor abençoa? Eu lembro que um dia eu estava orando, pensando nele, e falei assim: Deus, por que o Senhor está abençoando pessoas que nem fulano e fulano e fulano, do jeito que o Senhor está abençoando? Às vezes eu fico vendo outras pessoas que não são abençoadas, mas por quê? Uma das coisas que a gente tem que entender é que Deus é soberano. Tem certas coisas que nós nunca vamos entender. No teu cristianismo você precisa ter espaço para mistério. O dia que você quiser ter um cristianismo que não tem espaço para mistério, para questionamentos, o momento que você quiser se achegar a Deus e sair sempre mais com respostas do que perguntas, você está simplesmente se pondo num funil que vai te levar para ficar totalmente preso num cristianismo que é racional. Sabe, se você tivesse todas as respostas para aquilo que você vive no teu cristianismo, o teu Deus seria o tamanho da tua mente. Mas já que o teu Deus é muito maior do que tua mente, você vai sempre ter que ter mistério na tua vida. E sabe, quando você começa a entender: Deus, por que eu? Por que eu sou tão abençoado? Por quê? Porque de repente eu ponho a minha mão nesse negócio e tudo que eu ponho a minha mão ele se torna ouro. Eu diria para você que provavelmente tem muito mais a ver com as pessoas que estão ao teu redor do que com você mesmo. É porque Deus olha para você e simplesmente vê um canal. Esse canal é confiável, eu vou derramar, porque ele vai ser um meio, ele não é o meu fim. O meu fim é a sociedade que o cerca. O meu fim é a família na qual ele faz parte. O meu fim é o país de onde ele vem. O meu fim é as gerações que vão dar sequência ao legado que ele já está construindo. Esse é o meu fim. Eu vejo nele um canal onde eu posso depositar bênçãos. Qual que é o propósito do favor de Deus? Qual que é o propósito do sonho de Deus na tua vida? É para ser resposta de oração de muitas outras pessoas, e ser resposta de orações que ainda nem foram proferidas. Para pensar nisso. Hoje você tem um sonho, que eu te garanto, é a resposta de uma oração, que talvez já foi proferida, ou que outras gerações irão orar. Deus, nós precisamos de uma demonstração da tua bondade, e de repente é justamente aquilo que você está sonhando.
esse projeto que você carrega no teu peito, esse sonho, esse ideal, essa coisa que talvez outras pessoas pensam, você é utópico demais, você parece ser um cara muito idealista, sabe isso que você carrega dentro de você? Eu te garanto que é a resposta da oração de alguém que está orando, e de alguma maneira Deus está fazendo alguma coisa lá em Cesareia, e ao mesmo tempo lá em Jope. Só que você está lá em Jope e a única coisa que você pensa é, Deus, como assim? E você fica perplexo, Atos 10, 17. Mas Deus está olhando para a família de Cornélio e falando assim, você tem sido fiel? Eu vejo as tuas orações, eu vejo a tua generosidade, você precisa ter um encontro comigo, eu vou fazer de alguma maneira, nem se eu tiver que dar um sonho, daí a 2 horas de distância, a 2 dias de distância de onde você está, eu vou dar um sonho para um servo meu, para que ele venha realizar a resposta que você está procurando. Faz sentido o que eu estou falando? O sonho que você carrega dentro de você, provavelmente é a resposta da oração de algumas pessoas que estão te rodeando, ou talvez de pessoas que ainda nem existem nessa face da terra. Pensa nisso, nosso Deus é geracional. Fala para quem está ao teu lado, o sonho que Deus te deu é a resposta de oração. Olha só comigo, capítulo 10, volta aí para Atos 10, versículo 11. Ele continua o texto dizendo assim, Atos 10, 11, voltando à visão de Pedro. Fala que Pedro viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol. Esse lençol descia com os animais. Olha o versículo 14, ou melhor, versículo 13. A voz diz, levante-se Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Eu acho que seria algo seguro afirmar que Pedro, diante desse convite ou da ordem de Deus, Pedro, olha tudo isso aí, levanta, mata e come. Diante daquilo, talvez a resposta de Pedro inicial foi até um pouco com uma certa ofensa. De jeito nenhum, Deus, eu nunca comi algo impuro, o que o Senhor está pensando que eu sou? Sabe, muitas vezes o sonho de Deus, quando ele vem para você, ele vai confrontar os teus preconceitos. E esse é o nosso segundo ponto. Fala comigo, o sonho de Deus muitas vezes vai confrontar os meus preconceitos. Pedro tinha preconceitos, ele era um judeu, e ele tinha orgulho de ser um bom judeu. Pedro era um cara que falava assim, cara, eu sigo o Messias, eu acredito no Messias, mas sabe de uma coisa, eu sou um judeu. E até esse momento, 10 anos de igreja, tudo que a igreja fazia, você pode dizer que a igreja até esse momento era uma igreja messiânica, era uma igreja que praticava o cristianismo, mas eles estavam enraizados nos costumes judaicos, mas eles tinham orgulho de ser aquilo que eles eram. Nós somos judeus. E Pedro não era diferente. Pedro ele estava orgulhoso, ele falava assim, eu já tenho minha ideia, eu sei o que é impuro, eu sei o que é impuro, eu sei o que posso, aquilo que eu não posso. Deus, isso aí eu não posso. Deus, deixa eu te explicar uma coisa, não comece a pedir coisas que o Senhor não sabe que o Senhor está pedindo para eu fazer. É mais ou menos isso que Pedro fez. Sabe, eu começo a perguntar, quantas vezes nós falamos para Deus, Deus, não é bem assim, o teu sonho, os teus planos para mim não são bem assim. Deixa eu te explicar uma coisa, o Senhor não está entendendo, eu sou do Brasil, o Brasil está em crise hoje. Deus, o Senhor sabe quanto está o dólar hoje? Não, isso aí foi semana passada, hoje já está mais. Sabe, tantas vezes você quer explicar para Deus que o plano que Ele tem para você não é bom o suficiente, que você sabe realmente qual que é o plano que Deus tem que ter para você. E Pedro não era diferente. Deus, como assim? Eu vou matar e comer? Por favor, Deus, o Senhor sabe, eu sou um cara de tradição, eu sou um cara que sempre fui fiel aos costumes, não é de hoje que eu vou abandonar isso. Calma aí, Deus. Atos 9, olha aí comigo em Atos 9, versículo 13. Acaba de aparecer então esse anjo fala, Ananias, você tem que ir lá para a rua direita e você vai ter que procurar lá na casa de Judas, Saulo de Tarso, você vai orar por ele vai ver. E no versículo 13, Ananias responde e diz, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O que está acontecendo aqui? Ananias, ele reage da mesma maneira que Pedro está reagindo no capítulo 10. Deus, deixa eu explicar uma coisa. O Senhor não fez sua pesquisa, né? Você sabe quem que é esse homem? Deixa eu te explicar quem que é esse homem. Esse homem aí é um assassino, Deus.
Esse homem não tem uma boa reputação, não. É melhor o senhor não começar a se envolver com ele, não. Até aqui o senhor tem uma boa reputação, você vai começar a se envolver com ele aí, você vai queimar teu filme, Deus, não faz isso não. É isso que ele estava falando. Ele estava falando assim, Deus, o senhor começa a trazer umas visões para a gente aqui que não faz sentido. Eu sei que o que eu estou fazendo é uma caricatura do que na verdade nós fazemos. Sabe, muitas vezes Deus vem com um sonho para você, Ele fala assim, ó, esse é o sonho que eu quero que você abrace como teu sonho. E você fala assim, Deus, calma aí, eu tenho um sonho melhor. Eu tenho um sonho maior. Eu tenho um sonho que eu sei que vai me satisfazer. Deus está falando assim, não, eu te conheço melhor do que você mesmo se conhece. Eu sei o que vai te satisfazer. Eu sei exatamente o que vai te fazer feliz. Você pode pensar que você sabe o que vai te fazer feliz, mas eu sei o que vai te fazer plenamente satisfeito, feliz, e olhar para trás no teu último dia nessa terra e sentir que você foi totalmente eficiente na tua existência aqui na terra. Eu sei os teus planos, eu sei os planos que eu tenho para você. Não precisa abrir, mas eu queria que você escutasse só esse versículo que é muito conhecido, Isaías 55, versículo 8. Só escuta. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe por que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e que os sonhos dele são maiores e melhores que os nossos? Porque não importa quão criativo, quão inteligente você é em bolar e maquinar um sonho para você mesmo viver, o teu sonho, ele só é mensurável de acordo com os teus limites. Para pensar. Talvez o teu sonho é, Deus, eu quero fazer muito dinheiro. Como que você sabe se você está fazendo muito dinheiro? Muito simples, você abre tua conta na internet e você vai ver os dígitos que estão lá. De acordo com o teu senso de muito dinheiro ou pouco dinheiro, lá você vai ter algo que é mensurável. Eu alcancei o meu sonho, eu sou multimilionário. Deus, o meu sonho é ser famoso. Como que você sabe se você é famoso? Se você tem se você tem uma dúzia de paparazzi te seguindo para tudo quanto é canto tirando foto, você é famoso. Se você tem bastante seguidores no Instagram, você é famoso. Se pessoas fazem entrevista com você, você é famoso. Se quando você vai para o shopping as pessoas pedem para tirar selfie com você, você é famoso. São mensuráveis da tua fama. Sim ou não? Deus, o meu sonho é casar com um homem bonito. Isso é muito relativo. Mas o meu sonho é casar. Isso aí é algo que dá para você medir, realmente. Espero que sim. E eu quero ter filhos, bastante filhos. E na verdade eu quero ter uma sala com porta-retratos da minha família e aquilo lá, algo tão bonito. Você consegue mensurar isso? Veja quantas fotos você tem na tua família. Olha para a tua família na mesa de jantar. Você tem aí teu sonho, é mensurável. Eu estou falando que é ruim, é errado, é pecado você fazer dinheiro? De maneira alguma. É pecado você ser famoso? Se você é famoso, glória a Deus por isso. É pecado você casar e ter uma família? De maneira alguma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Todos esses sonhos, que são os sonhos que um ser humano que não conhece Jesus provavelmente teria como o alvo da sua vida, fazer dinheiro, ter status, casar ou ter família. Sabe, esses sonhos são todos mensuráveis, e são mensuráveis de acordo com o teu limite. Agora, e se eu fosse falar para você que você serve um Deus que não tem limite? Um Deus que tem um poder ilimitado, que sonha para você algo que é muito maior do que você pode medir, que sonha algo que é muito melhor do que você pode mensurar. Sabe, se você pudesse entender que o sonho que Deus está te dando, você não vai saber, porque é um sonho tão abençoado, que você vai ser aquela bênção que é tão bênção, que você não sabe que você é uma bênção. Você já sabe disso? Sabe essa categoria de bênção? Sabe, você é muito abençoado. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que é abençoado, tem gente que é muito abençoado, e tem os caras que são muito, muito abençoados. A categoria muito, muito abençoada é quando o cara é uma bênção, nem sabe que ele é uma bênção. É verdade. Sabe, ontem à noite eu estava no Pernambuco, lá no Recife, em Pernambuco, estava ministrando lá, numa conferência, e depois, no final da conferência, um casal conversou comigo, são amigos nossos, e eles falaram assim, a gente quer levar vocês para jantar. A gente falou, tudo bem, vamos sair para jantar. E a gente conhece essa família bem, só que eu não tinha escutado, eu nunca tinha parado para escutar a história desse casal. E a gente estava jantando e eles começaram a contar uma história de como eles tiveram filhos. Eles estavam perguntando aí como que você está, como está a Júnia, está grávida, quantos meses e tal. A gente estava conversando sobre isso, eles começaram a entrar na história deles. Eles falaram assim, nós temos
Gêmeos. E nós tivemos muitas complicações quando a minha esposa estava grávida de gêmeos. E eles começaram a entrar na história. Eu estava com o Edu Hayashi comigo, e eu olhava, depois de 1 hora de escutar aquela história, eu estava quase chorando por eles. E eles com um sorriso, tipo, mas Deus é bom. Falei, caraca, velho, eu estou cansado, traz mais água, por favor. E eu estava, cara, só de escutar a história, assim, passou uma arrebentação, entrava outra. E eu estava escutando eles falando, a irmã estava contando que ela tinha pouco líquido amniótico, esse é o nome. E isso estava, obviamente, isso não é normal, e o bebê estava sofrendo com isso. E eles tinham então esses ultrassons que eram marcados toda semana. E toda semana eles iam para esse ultrassom, e os médicos falavam, semana que vem, provavelmente você vai abortar os 2 bebês, porque você não tem líquido amniótico suficiente, e eles não estão se desenvolvendo, e está cheio de complicação. Eles só traziam más notícias. Então você imagina isso toda semana, e isso indo, eles já estavam mais ou menos quase no 6º mês, e escutando isso toda semana. E quando eles voltavam para o ultrassom, o médico falava assim, não foi da semana, mas vai ser semana que vem. Assim. Então você imagina o quanto de má notícia e negativismo estava sobre aquele casal. E eles estavam contando e outros fatores acontecendo, eles se adoecendo, eles passando por uma crise matrimonial, e daí parentes deles também se adoecendo, era um caos. E ela falou assim, que a esposa falou assim, então eu entrei um dia no carro, saí do consultório, do ultrassom, eu entrei no carro e eu falei, Deus, eu não aguento mais. E até lá, você tem que entender, eles estavam passando por muita barra, e ela estava sendo muito forte, ele também muito forte. E ela falou assim, não aguento mais, eu vou desistir. Se o Senhor quiser levar os meus filhos, leva, eu não aguento mais. E quando ela chegou naquele ponto de eu não aguento mais, o celular dela tocou. Ela escutou o celular tocando, ela botou a mão para dentro da bolsa, ela tirou o celular da bolsa e viu então que tinha uma mensagem. Uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia algo assim: não importa o tamanho do teu problema, o Deus que você serve é muito maior do que o teu problema. Pôs o nome da pessoa e uma cidade no interior do Pernambuco. Para fazer uma longa história curta, essa pessoa é uma irmã de uma igreja, estava em uma reunião de oração, e Deus começou a falar com o pessoal da reunião de oração, e o Senhor começou a trazer então um número de telefone para essa irmã, e o Senhor começou a falar para essa irmã, digita esse número no teu telefone e manda essa mensagem agora para esse número. E mandou na hora que essa mulher estava dentro do carro, e tocou o telefone, ela pegou e ela leu: se você estiver passando por um problema, não importa o tamanho do teu problema, o teu Deus é maior do que esse problema. Deixa eu falar uma coisa, aquela irmã era tão bênção, mas tão bênção, que eu não sabia que ela era bênção. Essa é a categoria Platinum de bênção. E é isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar um sonho que vai além daquilo que você pode mensurar. A minha conta bancária, o meu sonho de uma plano de carreira para chegar a VP em tal lugar, o meu sonho de chegar... Meu irmão, você consegue mensurar tudo isso? Deus quer te dar um sonho que é muito maior do que o teu sonho, é muito melhor do que o teu sonho. É um sonho que quando você morrer e for embora desse mundo, o teu legado continua abençoando gerações por vir. Aumenta o teu sonho, aumenta a tua visão. Fala: Deus, eu não sei sonhar. Assuma. Deus, por favor, me ajuda. Eu sou péssimo nesse negócio de sonhar. Me ajuda a sonhar. Me dá o teu sonho. Eu quero o tamanho do sonho que o Senhor tem para mim. Eu quero a qualidade do sonho que o Senhor tem para mim. Sabe, a realidade é que muitas vezes a gente vem para Deus e fala assim: Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero cumprir o teu propósito, mas olha aqui, eu sou judeu, eu não como coisas impuras. Não peça para fazer uma coisa assim. Ou Deus, calma aí, acho que você não está entendendo o que o Senhor está me propondo aqui. Você sabe quem é esse homem? Você sabe as minhas limitações? Você sabe de onde eu vim? De onde eu nasci? Você sabe as dificuldades que eu passo? Pai, o Senhor sabe a falta, a carência de capacitação que eu tenho? Eu estou aqui para falar para você que o sonho de Deus que Ele tem para você pode ofender teu preconceito, e vai ofender, vai confrontar as tuas ideias preconcebidas, mas eu te garanto, é muito maior do que o teu sonho, é muito maior do que o teu sonho, porque não tem como você ganhar de Deus quando se diz respeito a um concurso de sonhos. Não existe como você ganhar Deus. Deus quer te levar para um ponto onde você vai começar a sonhar sonhos que são muito além do que você pode mensurar.
Sabe, eu oro que, sabe, eu lembro quando eu tinha 24 anos de idade, eu estava numa reunião de oração na casa de um pastor meu que eu servia nos Estados Unidos, eu era um dos pastores jovens dele, e ele começou a falar, eu não sei porquê, a gente tinha diversas reuniões de oração na casa dele, e naquele dia a gente estava orando, não sei porquê, ele desceu, a gente já estava orando, ele desceu da escada, eu lembro como se fosse ontem, ele entrou na sala, e ele apontou para mim e falou assim, fecha teus olhos agora, Deus vai te dar uma palavra. E ele é um profeta, então se você obedece esse cara que é profeta, eu já tinha visto muitas coisas bizarras, suficientes para saber que o que eu tinha que fazer era fechar o olho e Deus iria me dar uma palavra. E eu fechei o olho e Deus me deu uma palavra. A palavra, eu vi, não tinha nem tempo para eu imaginar uma palavra, foi tão rápido, eu fechei o olho e eu vi, legado. Ele falou assim, me fala o que você viu, legado, viva para deixar um legado. Sabe, Deus está querendo falar para você hoje, viva um sonho que vai exceder os teus anos aqui nessa terra. Viva um sonho que vai abençoar pessoas, que você não vai ter nem a consciência que você está abençoando pessoas. A única maneira de você fazer isso é quando você fala assim, Deus, eu quero abrir mão dos meus preconceitos, eu quero abrir mão da minha ideia do que é um bom sonho, para abraçar o teu sonho. Fala para quem tem ao lado, abrace o sonho de Deus. Você não precisa abrir, mas Mateus 1, na verdade, abre aí comigo Mateus 1, eu não ia abrir, mas eu senti de Deus que eu tenho que abrir, vamos lá. É algo que eu já falei, quando nós estávamos falando sobre o sonho de José. Sabe, José aos 17 anos, em Gênesis 37, ele tem um sonho, que a gente já falou sobre isso 2 semanas atrás, e você já conhece esse sonho, mas era o sonho que ele tinha do feixe de trigo dele ser alto e imponente, e os feixes de trigo dos seus irmãos estarem rodeando o seu feixe de trigo e se curvavam diante dele. Agora, para um garoto de 17 anos, isso é um bom sonho, especialmente porque ele era o mais novo dos seus irmãos, e aquilo era, vocês um dia vão se curvar para mim, eu tenho 17 anos, mas eu não quero saber, um dia vocês vão se curvar para mim. E aquilo irritava os seus irmãos, fazia com que eles odiassem a José, a palavra de Deus diz. Logo na sequência, José tem um outro sonho, ele fala, eu sonhei ontem à noite que eu estava cercado de estrelas, e tinha a lua, e tinha o céu que representa o pai e a mãe, e as estrelas representam vocês, meus irmãos, e vocês se curvavam para mim. Obviamente isso irritava mais ainda. Agora, para pensar, José ele tinha esse sonho, aos 17 anos, era algo que Deus deu para ele, na sua imaturidade, na sua falta de sabedoria, na sua arrogância, ele não soube comunicar o sonho, que na verdade não era para nem ser comunicado, era para ser algo que ele guardasse para ele mesmo e vivesse a conclusão e a realização desse sonho mais tarde. E quando ele tem seus 30 e poucos anos de idade, ele vive a realização disso, mas chegando nesse momento, ele já é o vice-governador do Egito, ele já tem uma estratégia de alimentar literalmente o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está passando por uma fome, e ele teve uma estratégia de angariar mantimento ao longo de 7 anos de fartura, e agora chegam 7 anos de escassez, e eles têm comida. E o Egito estava vendendo, e a receita do Egito estava crescendo, por conta dessa estratégia que José teve, por um sonho também. Agora, para pensar nisso. José, naquele momento, a Bíblia diz que os seus irmãos vieram lá de Canaã, eles vieram e se curvaram aos pés de José. Aí está a realização do sonho que ele tinha aos 17 anos. Ele com 35 agora tem a realização de ver os seus irmãos se curvando aos seus pés, falando, vice-governador do Egito. Eles não sabiam nem quem era José. Vice-governador do Egito, por favor, nós queremos comprar comida, seja o que for necessário, nós precisamos de comida, nosso pai está com fome, nossas famílias estão com fome, a gente precisa comprar comida, e ele está lá, ele está vendo a realização do seu sonho. A gente sabe muito mais que o propósito de Deus na vida dele não era simplesmente ter pessoas se curvando para ele, seria um sonho muito ralo, seria um sonho muito superficial. Na verdade, o propósito de Deus na vida dele era que ele fosse a pessoa para alimentar nações. Agora, naquele sonho que ele realiza, ele alimenta, olha só, eu queria que você olhasse para o texto aí de Mateus 1, e olha só o que está acontecendo no versículo 2, aqui é aquela parte interessante da Bíblia, que você sempre pula quando você começa a ler, que é o registro da genealogia, e essa aqui é a genealogia de Cristo, e começa com o versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou quem? Jacó era o pai de José, Jacó gerou quem? Judá e seus irmãos. José está nesse e seus irmãos. José é incluso nesse e seus irmãos. Consequentemente, Judá era irmão de quem? Fala comigo, José. Judá era irmão de José.
E olha só, Deus escolhe dos irmãos de José, Deus escolhe Judá. Deus escolhe José para ser esse homem poderoso, usado por Deus, mas Deus escolhe dos seus irmãos Judá. Judá, a linhagem do Cristo vai a partir de você. E olha só, continuando no texto, versículo 4, ou melhor, versículo 3: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Eu não vou falar tudo, tá bom? Pula comigo lá para o versículo 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, isso aqui é outro Jacó, e Jacó gerou José, que é o José, marido de Maria, da qual nasceu quem? Que é chamado Judá. Judá é um ancestral de Jesus Cristo. Em outras palavras, naquele momento que José estava pensando, eu estou tendo meu sonho realizado, eles estão se curvando aos meus pés, ele nem sabia que ele estava sendo uma bênção, tão bênção que ele não sabia que ele era bênção. Que era o quê? Ele estava protegendo a linhagem do Cristo. Naquele momento que ele falou assim: Deus, eu vou abraçar o teu sonho. O meu sonho é isso aqui. Ele estava tendo o sonho dele. Mas porque ele foi para Deus com um coração tão aberto, eu vou viver aquilo que o Senhor tiver para mim. Sem perceber, ele estava protegendo a linhagem do Cristo. Naquele momento, a linhagem do Cristo poderia ter morrido de fome. Ele falou assim: eu vou te alimentar, eu venho para você comida. Eu tive uma estratégia de Deus, e essa estratégia me faz uma pessoa que pode te alimentar, e eu te alimento, Judá. Ele nem sabia disso. Naquele momento, ele estava alimentando a linhagem de Cristo. Sabe o que eu estou falando aqui? Que o sonho que Deus quer te dar, que é muito melhor e maior do que o teu, vai causar bênçãos por gerações por vir, e você nem vai saber. A única coisa que você precisa falar é sim. E esse é o nosso terceiro ponto. Fala comigo: os sonhos de Deus sempre vão requerer um sim da minha parte. Deus vai sempre honrar livre-arbítrio. Sabe por que Deus honra livre-arbítrio? Fala comigo: Deus é amor. Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor, no amor há liberdade. Quando você serve um Deus que te ama tanto, sabe, mesmo Ele sabendo o que é melhor para você, Ele pode falar assim para você: filho, eu tenho um sonho para você. E você pode falar: não, Deus, calma aí, você não está entendendo, você não sabe quem eu sou, Deus, calma aí. E Deus pode falar assim: não, deixa eu te explicar, eu tenho um sonho para você, é maior do que esse teu sonho. Não, pai, você não está entendendo, o meu sonho é melhor. Não, filho, o meu sonho é melhor do que o teu. Escuta o meu sonho. E você pode escutar o sonho que Deus tem para você, e Ele mesmo assim, porque Ele é amor, e no amor à liberdade, Ele te dá a opção de você dizer não. Ele te dá a opção para você dizer não. E você pode falar assim: Deus, tudo bem, o Senhor está falando que o teu sonho é maior e melhor do que o meu sonho, e hoje eu digo não, e digo sim ao meu sonho. Você pode fazer isso. Deus não é um Deus que fala assim: não, você não vai dizer não, volta aqui, você vai falar sim agora, fala assim. Porque se Ele fizesse isso, Ele não seria um Deus de amor, Ele seria um ditador. Mas já que Ele é um Deus de amor, que minha mãe sempre me contou, ou me ensinou, o Espírito Santo, Deus, Ele é um gentleman. Ele só bate na tua porta, Ele nunca vai arrombar. Ele chama. Se você quiser abrir, você abre. Se você não quiser, siga o teu caminho. Não tem nenhum problema. Sabe, Deus, Ele fala assim: eu tenho sonhos para você hoje à noite. Ele está falando para você: eu quero que você comece a ousar e dar um passo de fé para os meus sonhos. Talvez te cause um pouco de medo, porque você vai ter que abrir mão dos seus preconceitos. E eu não estou falando de preconceitos raciais, ou seja, qualquer outro preconceito ético. Estou falando de ideias preconcebidas. Talvez você nasceu, talvez é a tua natureza, ou você, é o fruto do ambiente no qual você cresceu, que sempre as pessoas falaram para você: sonho bom é esse. Você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Daí você encontra Jesus e Deus fala assim: não, isso aí não é um sonho bom. Sonho bom é o que eu tenho para você. E talvez você vai ter que abrir mão disso, e vai te causar um pouco de insegurança. Isso é completamente natural. Mas se você quiser realmente andar sobre as águas, você não consegue andar sobre as águas dentro de um barco. Você vai ter que dar um passo para fora do barco. Sabe, eu creio que Deus está falando isso para nós hoje. Eu tenho sonhos para você. Eu tenho um sonho que é muito maior do que o teu sonho, é melhor do que o teu sonho, mas eu dependo do teu sim. Sabe, o Deus que é ilimitado, Ele escolhe se limitar ao teu sim. Ele põe o seu ilimitado poder e sua ilimitada ciência para ser dependente do teu sim.
Se você fala, eu digo sim para isso, Deus fala assim, não, agora eu vou liberar o meu poder ilimitado, eu vou liberar todos os meus recursos ilimitados sobre a tua vida, mas a chave para a liberação do meu poder ilimitado, do meu recurso ilimitado, é o teu sim. O teu sim vem em forma como um passo de fé, o teu, sabe, que nem eu sempre digo, o que é um passo de fé? O passo de fé é você escutar de Deus falando assim, ó, você tem que dar esse passo, e você olha e você calcula o vão, e você vê a tua perna, e você fala assim, a minha perna é muito mais curta que esse vão, se eu der esse passo eu vou cair nesse abismo, e Deus fala, dá o passo. Eu te falei, dá o passo. O que é um passo de fé? É você dar o passo com a perna mais curta do que a distância desse lugar até a outra ponta do abismo. Mas o passo de fé faz com que você tenha a tua perna crescendo no ar, e você consiga chegar do outro lado. Às vezes você está falando assim, Deus, faz a minha perna crescer aqui para depois eu dar o passo. Ele fala assim, não, isso daí não é um passo de fé, isso é um passo de lógica. O passo de fé é você dar um passo dessa maneira e eu faço crescer no ar. Sabe, é muito fácil você falar assim, eu quero viver o sobrenatural de Deus. É muito fácil você falar assim, eu quero viver os milagres de Deus. Tem preço para isso. Tem um custo que vem com você falar, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Se é que você não percebeu, vai te custar alguma coisa. Talvez te custe a tua reputação. Talvez te custe os teus amigos. Talvez te custe os teus preconceitos, ou as tuas ideias preconcebidas. Talvez te custe talvez te custe você passar vergonha de vez em quando. Eu lembro quando eu falava para Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. E Deus começou a falar para mim, até você chegar no momento que você está tão desesperado pela manifestação do meu poder, ao ponto que você não está nem aí para a tua reputação, está disposto a passar por humilhação se necessário, você não está pronto para viver o meu sobrenatural. Eu falei, Deus, o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai começar a dar passo de fé. Quer dizer que você vai ver enfermos, você vai falar assim, deixa eu orar por você. E muitas vezes eles vão ser curados, e vai ter outras vezes que eles não vão ser curados. E o que você vai falar? Deus te abençoe. É só isso que se resta para você falar. Só resta você dizer, Deus continua bom, cara. Eu não sei porque Deus não me usou para te curar, mas Deus continua bom. Sabe, vai ter momentos que você vai ter que dar um passo do profético, você vai trazer uma palavra profética, a pessoa vai te olhar e falar, o que você está falando, cara? Que nem eu lembro um dia que eu estava, isso aí, eu lembro como se fosse ontem, são dois jovens aqui que eu discipulei já faz muito tempo já, eu estava no Bloom aqui na Giovanni Gronk, a gente estava falando sobre andar no sobrenatural, dar passos de fé, e vocês querem? Eu vou te ensinar, vou dar um passo de fé. Daí a garçonete veio, e aí que vocês querem? Eu quero um x-salada para lá. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para ela, me dá uma palavra que eu vou dar um passo de fé aqui, esses caras vão ficar bolados. Daí eu escutei, eu pensei que eu escutei assim, 2 filhas e uma filha está com o braço quebrado. E eu vou curar ela hoje. É hoje. Daí deixei ela trazer o x-salada. Falei, moça, por favor. Eu sou um discípulo de Jesus e o Senhor fala comigo e... Moça, o Senhor está querendo falar sobre as tuas filhas, aquela que está com o braço quebrado. Hoje à noite. Eu falei assim, o que você está falando, menina? Não tenho filha não. E voltou e foi para a cozinha. Daí os dois tipo... Eu falei, cara, isso que é ousadia. Hoje eu queria ensinar vocês sobre ousadia. Ousadia. Atos 10, 34, olha comigo, Atos 10, 34. Então Pedro ele já está na casa de Cornélio. Vamos antes do 10, 34, vamos do 25. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, ele dirigiu-se a ele, Cornélio, prostrou-se aos pés de Pedro, adorando, mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levanta-se, eu sou homem que nem você. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhe disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Aqui ele tá saindo da sua zona de conforto, para experimentar o sonho de Deus. Pedro está abrindo mão dos seus preconceitos, Pedro está abrindo mão das suas ideias preconcebidas. Talvez Pedro está correndo o risco aqui de abrir mão dos seus amigos. Ah, mas eles não eram cristãos? Sim, eles eram cristãos e poderia ter até amigos cristãos judeus. Falam, Pedro, o que você está fazendo então na casa de gentil?
Mas Pedro está indo com aquilo que o sonho que Deus acabou de dar para ele, naquele terraço, naquela cobertura. Ele falou assim: Deus, eu vou crer, eu vou dar um passo de fé, e eu vou crer e dizer um sim para o Senhor, que aquilo que o Senhor disse que é puro mesmo eu tendo sido ensinado desde pequeno que é impuro. Eu vou dar esse passo de fé. E ele fala assim: por isso, versículo 29, por isso quando eu fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? E Cornélio respondeu no 30, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ele disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim eu mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha comigo lá para Atos 9:17. Isso aqui é o que nós acabamos de ler, o sim de Pedro. Aqui está o sim de Ananias. Versículo 17 de Atos 9. Então Ananias foi, ele entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Ananias diz sim, e ele vai para Saulo, ele impõe as mãos sobre Saulo, Deus opera o sobrenatural, e lá a igreja ganha o maior apóstolo da história da igreja, só com o sim de Ananias. Ananias não tinha a mínima noção que o sim dele ia causar com que você fosse evangelizado. Essa é a realidade. Ananias não tinha a mínima noção que o sim dele ia resultar num homem, Martinho Lutero, sendo evangelizado. Ananias não tinha a mínima noção que o sim dele causaria com que missionários viessem para o Brasil trazer o evangelho de Cristo. Ananias não tinha a mínima noção. Sabe por quê? Porque Ananias era tão bênção de bênção que não sabia que ele era bênção. Só por isso. Porque ele disse sim. Porque ele abriu mão dos seus preconceitos e falou: eu ouso crer que o teu sonho é maior e muito melhor que o meu. Pedro, ele chega no ponto e ele fala: eu digo sim. E naquele momento Pedro ele começa então a evangelizar os primeiros gentios que entram para a igreja de Jesus Cristo. Cornélio e sua família. Sabe, tem uma oração que de vez em quando eu falo assim: Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo nessa temporada ao redor do mundo, não me deixe de fora. Eu creio que é uma oração propícia para você fazer para Deus, se você realmente quer dizer isso que você está orando. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo ao redor do mundo, mas seja o que o Senhor estiver fazendo ao redor do mundo, não me deixe de fora, porque eu estou desesperado para você está lá no epicentro daquilo que o Senhor está fazendo, o teu sonho aqui na terra. Eu quero estar parte daqui. Eu conto isso como um privilégio. A honra minha é de ser parte do teu sonho, Deus. O que é que o Senhor está fazendo? Eu abro mão de tudo que eu estou fazendo aqui para fazer aquilo que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo, Deus? Fala para mim. Não me deixe de fora. Não me deixe de fora. Sabe, esse coração de criança que eu estava contando no culto da tarde, sábado passado, não ontem, mas dia 5, eu estava no almoço da minha família. E uma vez por ano a família Hayashi, minha família, se reúne para fazer um almoço, e vem a clã toda de todos os cantos do mundo. E na verdade não é do mundo, é do país. Alguns estão fora aqui, eles não voltam, mas a gente se reúne, são bastante primos. E tenho alguns primos, sabe, eu sou um dos mais novos dos primos. Só que eu tenho meus primos mais velhos que já são casados, têm suas famílias, têm seus filhos. E eu estava lá sentado lá, e eu falei assim: sabe uma coisa, eu estava lá dentro do salão de festa, onde está todo mundo reunido, comendo. Daí eu fiquei olhando pela janela, estava a molecada, os filhos dos meus primos, molecada de 5, 6, 7, 8 anos de idade, tudo correndo para lá e para cá, brincando, jogando bola. Falei: hoje eu não vou ficar com os velhos não, vou ficar com a molecada. E eu saí, eu falei assim: hoje eu vou ensinar os caras a jogar bola. E eu falei assim: eu vou jogar com vocês hoje. Eu nem pergunto, eu falei: eu vou jogar com vocês hoje. Abre aí espaço, porque eu vou jogar no time de alguém aqui. E daí eles começaram: Theo, vamos tirar time então de novo. Então a gente vai tirar time. Então quem são os capitães?
e para o ímpar, jockey pô, aquele negócio todo que vocês sabem, para tirar time. E daí eu sou um dos capitães, obviamente. E eu falei assim, eu escolho primeiro. E quando eu falei, eu escolho primeiro, 3 dos filhos dos meus primos começaram, me escolhe, eu quero estar no teu time, eu quero estar no teu time. Eu me senti muito poderoso. Aquilo alisou meu ego. Vocês querem que eu te ensine a jogar bola hoje? É isso que vocês querem, não é? Vocês estão falando que vocês querem estar no meu time, na verdade vocês querem uma aula, mas tudo bem, vem pra cá. E aquilo, eu estava brincando com eles e de repente o Espírito Santo falou comigo. Você não ama quando o Espírito Santo vem, quando você menos espera, ele vem e traz uma frase para você? E naquele momento o Senhor falou para mim, sabe, esse coração de criança, que fala, me escolhe, eu quero estar no teu time. Esse é o coração que eu quero que você tenha para o meu sonho. Esse é o coração que eu quero que você tenha para os meus planos. Deus, eu estou aqui, não me deixe de fora, eu quero estar no teu time, Deus. O que o Senhor está fazendo? Antes dele falar o que ele está fazendo, você já está falando, estou dentro, eu estou dentro, eu estou dentro. Esse coração de criança agrada a Deus. Esse é o coração da Monte Sião. Se você não tem esse coração, é difícil você ficar nessa igreja, porque todo domingo você vai escutar isso. Que vai te impulsionar para os pés da cruz e falar, eu me rendo, porque eu sei que o Senhor é tão bom que o Senhor tem uma coisa muito melhor do que eu posso imaginar. Eu me rendo porque eu confio em quem Tu és. Eu confio na Tua natureza, Pai. Uma natureza de amor. O Senhor tem algo muito lindo para mim. Talvez eu não consiga ver porque eu sou limitado. Talvez o que eu considero ser lindo, aquilo que eu considero ser excelente, aquilo que eu considero ser bom, está tudo nos limites da minha humanidade. Mas eu sei que na Tua infinita ciência, na Tua infinita bondade, o Senhor tem um plano muito maior do que a minha humanidade limitada pode imaginar. Eu digo sim para isso. Sabe, Deus nos chama para ter esse sim. Sabe, a coisa que Deus tem falado para mim é, sabe, eu consigo. Eu não preciso dos teus talentos. Às vezes você fica pensando, Deus, quando que eu vou estar pronto para servir o Senhor? Você nunca vai estar pronto para servir o Senhor. Você nunca vai estar pronto. Porque sempre no momento que você pensar que você vai estar pronto, você não vai estar pronto. E o dia que você sentir que você está pronto, você está muito orgulhoso para servir a Deus. Então só diga sim. Diga sim para Ele. Sabe, Deus não está procurando os teus talentos, Deus não precisa dos teus dons. Com certeza Deus não precisa do teu dinheiro, porque o teu dinheiro é merreca para Ele. Não importa quão milionário, bilionário que você possa ser, é merreca para Ele. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa dos teus contatos, Ele não precisa da tua habilidade, teu carisma. Deus não precisa das tuas habilidades de abrir portas para Deus. Ele não está falando assim, às vezes lá você faz um QI para mim. Ele não está falando isso, Ele não precisa disso. Ele só precisa do teu sim. Ele é tão forte, Ele é tão poderoso, que só com sim, Ele consegue mudar o teu mundo. Ele só precisa do teu sim. Sabe, e o que eu creio hoje é que Deus está procurando uma geração que fala simplesmente sim. E se você puder esquecer de tudo, se você esquecer de tudo que eu falei, não esqueça disso. Quando você tiver que falar sim para Deus, o que importa não é o como, e sim o porquê. Quando Deus vem com um sonho, a nossa humanidade fala, tá bom Deus, eu digo sim, mas como? Não pergunte como. Só diga você pergunte para você mesmo, por que você está dizendo sim? A resposta não é o como. Ou melhor, a pergunta para se fazer não é o como. A pergunta a se fazer é o porquê. Porque se você consegue responder o teu porquê, você sempre vai dizer sim. Por que eu tenho que dizer sim para Deus? Porque você sabe que se você não disser sim, você pode muito bem fazer o que você quer fazer, e Ele vai permitir, porque Ele é um Deus que te ama e te dá liberdade de escolha. Mas você vai ser lá por dentro aquela pessoa que vai estar inquieta. Isso não me satisfaz, mas quando eu casar eu vou estar satisfeito. Você casou, não está satisfeito. Mas quando tiver filhos eu vou estar satisfeito. Tem 3 filhos, não estou satisfeito. Mas quando fizer meu primeiro milhão eu vou estar satisfeito. Já fez 4, não está satisfeito. É por isso que você diz sim. Porque você sabe tão bem quanto eu sei, que se você não disser sim, você sempre tem aquele negócio no fundo da tua mente, pensando, quem sabe eu estou perdendo alguma coisa, eu nem sei. A pergunta não é o como Deus, o Senhor vai fazer isso. A pergunta é por que eu estou falando sim? Porque você é desesperado pela presença dEle. Porque você é desesperado para estar no centro da perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a tua vida. Porque você é desesperado o suficiente para falar para Ele, Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo ao redor do mundo, não me deixa de fora. Eu quero estar lá dentro. É por isso que você diz sim. E se você sabe a resposta do porquê, você não precisa se preocupar com o como, porque eu vou falar para você, o como é simplesmente logística e um pouco de graça, e dá conta. O importante é saber o porquê. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil.
Nunca foi fácil na história da humanidade carregar uma cruz. E não vai ser fácil para você. Mas eu tenho uma boa notícia para você, vai ser bem simples. Porque a única coisa que você precisa fazer é dizer sim. E eu não sei como, mas mesmo dizendo sim a algo que é difícil, mesmo dizendo sim a algo que você não sabe como, aquilo vai te satisfazer. Aquilo vai te levar para um lugar muito maior e muito melhor do que aquilo que a tua própria mente pode bolar e maquinar para você mesmo. Eu creio que hoje Deus espera uma igreja que diz sim. A gente está concluindo hoje a nossa série de sonhos. A gente escutou falar sobre o sonho de Jacó, a escada que desceu dos céus e desceu para Peniel, o alinhamento que ele teve que ter com os céus, o refinamento que ele passou, até ele viver aquela nova identidade quando ele lutou com um anjo, que era próprio Jesus, e ele teve a sua coxa deslocada, e ele teve um novo nome, se não é mais Jacó, é Israel, eu te dou agora um novo andar, e ele mancou para o resto da vida. Sabe, os sonhos de Deus vão te dar um novo nome, os sonhos de Deus vão te dar um novo andar. Nós falamos sobre José, como ele foi lá daquele poço para a casa de Potifar, ele depois voltou para a prisão, para depois um palácio, como ele recebe um sonho aos 17, mas ele vive o propósito dele como aquele que traz alimento para todas as nações. Nós falamos sobre Salomão, e hoje a gente está falando sobre Pedro, mas de tudo isso eu queria resumir em uma coisa: diga sim ao sonho de Deus para a tua vida. O sonho de Deus para a tua vida é muito maior do que você pode imaginar, e o sonho de Deus para a tua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Só diga sim para Ele. Ele consegue transformar o teu mundo e customizar a melhor jornada da tua vida com o teu sim.